Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema do programa de hoje é creatina e a nossa convidada é a doutora Elizabeth Borlotti. Olá, doutora Elizabeth, seja bem-vinda. Olá, Ariela, paz do Senhor a você e aos nossos irmãos na fé. E muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui. Então, doutora Elizabeth, o que é creatina? Então, a creatina, ela é uma amina. Muitos trazem essa dúvida, será que é uma proteína? Será que é um aminoácido? Mas não é nem uma coisa nem outra. Ela é uma amina e a síntese dela começa no rim e termina no fígado. Então, é a união de dois aminoácidos, que é a arginina e a glicina, e aí sofre o processo, através da transaminação, que vai culminar com a finalização ali no fígado, vai sofrer mais uma transaminação e vai ser agregado ali a metionina, que é um outro aminoácido, e aí nós temos a creatina, que é uma amina. Difícil essa palavra, né? Mas a gente vai entender a função dela no nosso organismo. E você poderia dizer por que ela é importante para o nosso organismo? Sim, isso é o que mais interessa, né? Sim. A creatina, ela é uma carreadora de fosfato. Então, a função da creatina é carrear, é levar o fosfato. A maior parte da creatina se encontra no músculo, cerca de 95%. Músculo esquelético, ou seja, aquele da atividade física, não é a musculatura lisa, é esquelética, bíceps, quadríceps, então a maior parte está ali. Então, quando você tem, um alto teor de creatina e nós produzimos a creatina endogenamente, nós sabemos que a nossa performance ela é melhorada. Performance o quê? A performance realmente de exercícios físicos, de atividade física. Então, a função dela está nisso, em carrear, em levar o fosfato, transformar o ADP em ATP, ou seja, o ATP não é a adenosina trifosfato. Quando você doa o fosfato e transforma o ADP em ATP, você tem energia. Então, essa é a função básica da creatina no nosso organismo. Lembrando que a creatina ela é também convertida em creatinina, que serve de parâmetro para a filtração glomerular, não é? Mas não é um parâmetro muito bom. Nós utilizamos, nós médicos, nós pedimos, mas nós temos parâmetros mais fidedignos, como, por exemplo, a cistatina C. Por quê? Porque a creatinina ela é dependente da suplementação e da dieta. Então, nós utilizamos esse outro parâmetro. Eu já estou entrando até em outra seara, Mas é porque tudo isso faz parte, tudo isso envolve algumas polêmicas que nós tivemos no passado relacionado com a creatina, São polêmicas obsoletas, que traziam problemas renais, enfim, Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Sim, só para a gente até dar mais entendimento para as pessoas que estão nos assistindo e até para a gente entender melhor. ADP seria a gordura que é transferida? Não, a ADP é a adenosina difosfato, ou seja, o ADP ele tem 2 fosfatos. Para ele poder gerar energia, nós precisamos de um terceiro fosfato. Então, a creatina que carrega, que leva, ela ajuda nessa síntese, nessa alteração, nessa metabolização, digamos assim. Então, ela transforma, o ADP ele está ali, aí ele transforma, ele doa um fosfato para esse ADP, aí ele vira ATP e aí nós temos a energia. Entendi. Então, ela ajuda, então vamos dizer que a creatina ajuda o nosso corpo a produzir energia. Exatamente. E aí a gente vê muito falando do uso de creatina por atletas,
por que eles fazem o uso? Por que ela é indicada para atletas? Então, é um dos suplementos, né, que são muito indicados, que os atletas podem fazer uso sem correr o risco do doping, né, que é padrão ouro pelo Comitê Olímpico, a creatina. Exatamente por isso. Por quê? Porque nós produzimos creatina. Então, se nós produzimos, se nós tomamos, né, pegamos aquilo dali e tomamos, não vai trazer, na maioria das vezes, nenhuma consequência. E o atleta que consegue carregar o músculo dele, né, de creatina, ele vai ter, para os exercícios de alta intensidade, uma melhor performance. Então, esse momento, é que nem se eu chegasse aqui, de repente levantasse e começasse a pular corda. É um exercício de alta intensidade e de curta duração. Então, eu ia gastando ali o meu ATP, ia gastando, até que o meu músculo ia entrar, né, em exaustão, ia começar a me cansar, ou seja, alta intensidade e curta duração. A creatina ia me fornecer esse fosfato para ir convertendo o ADP em ATP e eu conseguir pular corda por mais tempo. Sim. Então, um atleta é o mesmo raciocínio. Claro que eu não sou atleta né, de elite, mas os atletas de elite eles podem fazer uso sem correr o risco de cair no doping para melhorar a sua performance. Principalmente nesses esportes de alta intensidade e curta duração. Por exemplo, basquete. Basquete é aquela coisa que você tá ali, né, quica a bola, aí tem aquele momento da explosão. Aí ele corre e lança a bola. Aí depois fica um pouquinho parado, até o outro lançar a bola. Então, esse momento é que dá que faz com que ocorra a conversão aí, a doação desse fosfato pela creatina para poder ter mais energia. Então, é que nem você tá na academia fazendo a sua musculação. Aí o professor vira para você e fala: Ariela, vamos fazer 3 de 12. Aí você vai lá e faz, né? Enfim, faz lá 3 levantamentos, 3 agachamentos de 12. Aí você para um pouquinho. Aí faz um intervalo entre uma e outra sessão. Ali é aquele momento que que vai estar havendo aquela recuperação muscular para você voltar de novo e começar a fazer e ter essa doação do fosfato para transformar, para te dar energia para você continuar a sua sequência. Entendi. E aí quem não é atleta ou quem está começando um exercício ou quem não faz exercício físico vigoroso e tudo, também é indicado o uso de creatina? Então, existem algumas pesquisas relacionadas, né, com o uso de creatina para pessoas que não fazem exercício físico. Exatamente, por exemplo, né, a gente já tem algumas pesquisas relacionadas com algumas neuropatias, algumas doenças cerebrais e o uso da creatina, que não são exatamente atletas, nem atletas de elite, nem amadores como eu, como nós somos, né? Então, nós temos essa questão aí. Temos algumas indicações de uso de creatina para outras faixas etárias que não crianças, tá? Para melhor desenvolvimento, por exemplo, pesquisas recentes relacionadas com a questão dos transtornos depressivos, que se toma creatina exatamente para fornecer energia. Por quê? Porque a creatina ela é utilizada no tecido ósseo, nos nossos ossos, nós temos ali a creatina, nós temos o cálcio, nós temos o fosfato, né, no nosso tecido ósseo, nós temos no nosso cérebro, não como músculo, mas nós também temos a creatina ali, no nosso coração, enfim. Em todos os tecidos do nosso corpo humano, nós temos uma quantidade de creatina, sendo que a maior porcentagem está na nossa musculatura. Então, sim, em algumas situações, sim, na realidade, na grande maioria das situações, nós podemos usar a creatina, principalmente para aquele indivíduo que é vegetariano ou vegano, né, que não consome a creatina. Porque quais são as principais fontes de creatina? Carne, de boi, de vaca, de porco, peixe e frango. Os demais não têm. Então, uma pessoa vegana não vai consumir esses produtos e nem o vegetariano. Mas pode suplementar. Então, vai ter a quantidade adequada, vai poder carregar esse músculo, né? O músculo vai fazer a captação da creatina
em função da suplementação, mesmo para aquela pessoa que não quer consumir carnes e derivados. Entendi. E, doutora Elizabeth, existem riscos ou efeitos colaterais associados ao uso de creatina? Sim, apesar de nós produzirmos a creatina, os pacientes que têm doença renal, geralmente não é utilizado, ou se for utilizado, tem que ser ali com um controle médico muito restrito. Por quê? Porque a gente sabe que a creatina é convertida em creatinina no rim, não é? A creatinina é uma molécula desidratada, é a desidratação da creatina. E paciente que já tem aquele comprometimento renal, nós temos que ter muito cuidado para não piorar, para não agravar essa situação dele. Então, essa é uma das principais contraindicações relativas, digamos assim, não é? Outra coisa, as pessoas que usam creatina em excesso. Então, a gente sabe que tem uma quantidade por dia de creatina a ser utilizada. Geralmente, não é, existia um protocolo que se dizia assim, vamos fazer o carregamento da creatina na pessoa que vai iniciar o uso. Aí a pessoa toma 20 gramas ao dia, né, a tomada de 4 vezes ao dia de 5 gramas. Aí depois de 7 dias, ela vai tomar de 3 a 8 gramas, dependendo do indivíduo. Se você passa a tomar acima disso, eu vou tomar 50 gramas, a não ser que seja um protocolo para um atleta, alguma coisa, alguma pesquisa que está ali, não é? Com todos os profissionais, com a equipe multidisciplinar, o médico, a nutricionista, o treinador. Fora isso, fora essa exceção, você não pode fazer realmente uso em excesso, porque você pode realmente trazer um dano. E também você pode calcular por quilo, né, essa dose, mas geralmente é essa a média. Evitar ser acima de 20 a 25 gramas dia. E esse início é só na fase de carregamento. Se fizer o carregamento, porque o que acontece? Se eu começar a tomar, por exemplo, 5 gramas dia, vai chegar um momento que meu músculo vai carregar. E outra coisa, a creatina, a performance do indivíduo, do paciente, do atleta, com a creatina, ela é dependente da dieta. Se é uma pessoa que já come muita carne, então vamos supor, né? Uma pessoa que gosta de churrasco, come ali, vai para churrascaria todo dia, enfim, não vai ter muito efeito, porque ele já está consumindo a creatina, não é? Agora, se é, por exemplo, um vegetariano ou um vegano, aí você vai ter um efeito melhor. Por quê? Porque essa pessoa não consome. Então, ela não consome, ela vai produzir muito pouco, e aí nós produzimos cerca de 1 grama dia de creatina. E aí, nessa população, de maneira geral, vai ter uma melhor captação no músculo, porque já é um músculo que não tem, e aí vai ter uma melhor performance. Agora, a população que já come muita carne, faz um consumo, né, maior, hiperproteico, aí já é diferente. Às vezes nem precisa de suplementar a creatina, dependendo da pessoa. E a creatinina, né, que o rim excreta, pode ser, né, um dos parâmetros que a gente pode solicitar pelo exame de sangue, né, para poder ver como é que está essa dieta, para ver se precisa de suplementar. Serve também como marcador de filtração renal, mas também serve para poder fazer esse balanço de quanto que essa pessoa tem de creatina, se ela precisa de suplementar, como é que está a dieta, enfim, também tem essa utilidade. E sobre a saúde cardíaca, a creatina tem algum impacto? Então, existe sim. O nosso músculo cardíaco ele é dependente de energia, não sendo obrigatório suplementar para que o coração tenha, né, uma melhor performance, não é isso, porque são células de automação, mas gasta muita energia. Então, nós precisamos da creatina para gerar a energia que nós produzimos endogenamente para que essa função cardíaca, né, esteja em dia. Sem energia, nada funciona no nosso corpo. Entendi. E assim, para quem tem problema cardíaco, a princípio não tem... Não tem nenhuma contraindicação. Claro, né? Tem doenças cardíacas que, dependendo da situação, dependendo dos medicamentos que são tomados, aí tem que ser avaliado caso a caso. Se contraindica, sim.
né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, mas está controladinho, faz uso do tratamento farmacológico de maneira adequada, está mantendo ali os níveis pressóricos, está ficando dentro do padrão de normalidade, quer frequentar uma academia sob supervisão de um educador físico, ou fazer um pilates com fisioterapeuta, não tem contraindicação. Então tem que ser avaliado caso a caso. Algumas situações realmente não vai poder. Entendi. E aí, assim, a gente falou de contraindicação e tudo. Existe a contraindicação, né? Deve ser evitado por pacientes renais, né? Exatamente. Talvez por alguns pacientes cardíacos, Sim. dependendo Sim. da orientação médica, né? Que tem que ser cuidado. Mais alguma recomendação, assim, especial? Então, nós orientamos evitar o uso em crianças, né? E gestantes. Por que em gestantes, né? Porque gestante é um objeto muito difícil de pesquisa. Então, dentro do comitê de ética, dificilmente se aprova uma pesquisa em gestante. Não é que não se aprova, mas é mais difícil. Porque se você dá uma coisa, né, uma substância para uma gestante e aquilo dali traz algum dano, não vai trazer só para ela, vai trazer também para o feto, para o bebezinho que está ali na barriga daquela mãezinha. Então, nós evitamos realmente nas gestantes. Agora, isso tudo é com a recomendação médica. Às vezes é uma gestante que é atleta, né, que vai treinar até um determinado momento da gestação. Aí ela vai ter que passar com o médico dela, vai ter que passar com o nutricionista ou o nutrólogo dela, para ver se vai contraindicar ou não, porque nós produzimos. Então, você virar e falar bem assim, faz mal para o rim, é muito difícil, porque se você produz no rim, como é que vai te fazer mal? Entendeu? Faz mal para o fígado. Se a pessoa não tiver uma cirrose, um quadro mais grave, como é que vai te fazer mal se você também produz ali, né? Que você passa por esses dois órgãos, passa também pelo pâncreas, mas aí é bem uma quantidade muito pequena. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Mas a contraindicação foram as que você falou. Entendi. E aí, eu queria saber o seguinte, quando a gente vai na loja de suplementos ou no supermercado, que às vezes vende, a gente vê que tem diferenças, né? Tem a monohidratada, tem outros tipos de creatina, tem uma diferença entre elas ou qualquer uma é recomendada? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Desde que esteja lá a Anvisa, né? A ANS lá, que geralmente vem o selinho, não tem nenhum problema. A questão toda é que, por exemplo, a monohidratada, ela é uma creatina que você vai pegar aquele medidorzinho, né, que a gente chama de Scooby, e vai misturar em alguma coisa. Tem alguns nutricionistas, alguns médicos do esporte que falam, o atleta pega lá e vira aquilo lá na boca, enfim, para não ter que misturar com outra coisa, enfim. E ela não é muito solúvel, ela dissolve, mas ela fica aqueles gruminhos e tal. Então aí vai de uma escolha pessoal. Às vezes a pessoa gosta mais de beber aquilo dali do que, por exemplo, tomar a cápsula. Porque às vezes serão muitas cápsulas no dia. Então tem situações que você tem que tomar 3, 4, 5 cápsulas. Às vezes a pessoa não gosta. Então, também vai da opção pessoal. Às vezes a pessoa vai querer tomar em cápsula porque vai achar mais fácil do que beber aquele negócio cheio de gruminhos. Às vezes a pessoa quer beber aquilo dali, quer bater com suco, ao invés de ficar engolindo cápsula. Tem pacientes que têm dificuldade. Temos ainda a micronizada. Qual é a diferença? A micronizada ela tem uma absorção maior e melhor. Não que as outras não sejam absorvidas, mas às vezes pode ter algum efeito gastrointestinal, uma dorzinha, enfim. E aí a pessoa compra a micronizada, que também tem um custo um pouquinho mais elevado. Mas às vezes a pessoa quer utilizar aquela micronizada exatamente porque vai ser absorvida mais rápido do que as outras também serão absorvidas, mas não na mesma velocidade, exatamente porque a partícula da micronizada é um pouquinho menor. Às vezes a micronizada dá para misturar melhor, né, sem os gruminhos, com suco, enfim, a pessoa quer tomar aquilo dali até para poder reduzir gasto calórico, né? Então ela bebe aquilo dali. Mas aí vai realmente de pessoa a pessoa. No final das contas é tudo creatina, desde que tenha o selinho lá da ANS, né? E
E aí não vai fazer diferença na captação muscular. Vai fazer diferença se por um acaso você tomar uma de 7 gramas ou o seu Scooby for de 10 gramas, só nisso daí. Mas a absorção vai ser absorvida um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento. Às vezes a pessoa prefere engolir cápsula, prefere beber, enfim. Entendi. É mais a forma de apresentação, Exatamente. Uma filtragem para ficar mais palatável e tudo mais. A gente tem alguma indicação também sobre consumo de água? Assim, eu preciso, por conta de ingestão de creatina, preciso aumentar o consumo de água? Não faz diferença? Tem algo sobre isso? Assim? O que acontece, né? A creatina, ela puxa água, né? Nós falamos isso, nós costumamos dizer isso, né? E normalmente todos nós, né, pessoas saudáveis, nós temos, a nossa ingesta hídrica tem que ser de no mínimo 35 ml por quilo, que vai dar para você em torno de 2,5 litros, às vezes um pouquinho mais. Com a creatina você tem que beber água. Por quê? Porque por ela ser uma molécula que puxa, por ela ser uma amina que puxa água, você pode desidratar. Se você não beber água, você pode realmente desidratar, né? E aí, tem que tomar água. Você tem que tomar água porque você tem que tomar água mesmo, porque nós precisamos disso daí. E fazendo o consumo de creatina, essa ingesta tem que estar ali bem certinha, essa ingesta hídrica. E uma curiosidade que eu vou falar, tem pessoas que costumam comprar creatina em pó e vou colocar no meio da minha receita e vou aquecer. Quando ela é dependente da temperatura, quando você aquece uma creatina numa receita, você transforma ela em creatinina, porque você desidrata ela. Sim. Então, não façam isso. A creatina, ela precisa de uma estabilidade na temperatura para ser consumida. Entendi. Então, assim, aí vou te fazer uma pergunta. Às vezes as pessoas falam assim, porque tem pessoas que não conseguem nem comer o pozinho, né? Não gostam de cápsulas e tudo, e falam assim, de misturar na salada, porque não sente. Ou às vezes, por exemplo, misturar na comida. E se misturar, por exemplo, no arroz e feijão, você acha que se esquentar depois, perde o efeito? Se aquecer, vai perder, porque ela desidrata. De creatina, ela vai passar a ser creatinina. Sim. Então, você está jogando fora. Então, ela não pode ser aquecida em grandes temperaturas. Ela depende da estabilidade mesmo, ela depende da temperatura para ser consumida e para continuar sendo creatina. Então, realmente não. Numa salada, uma salada fria, né, que geralmente a maioria delas são, tudo bem. Aí, iogurte também não tem problema. Iogurte, né, não tem problema. Agora, o feijão tá lá fervendo, aí você foi lá e colocou a creatina, ou você fez um bolinho fit, enfiou no forno e colocou a creatina, você vai perder, porque ela vai se tornar creatinina. Entendi. Muito boa essa dica. Sim, não façam isso. Às vezes as pessoas procuram, né, outros meios para utilizar, Sim. até porque não quer, às vezes, sempre misturar. E aí fala assim, vou aproveitar para todo mundo comer e tudo. E aí a gente, às vezes, perde o efeito da substância, né, que a gente está adquirindo. Olha, eu te agradeço muito, assim, acho que foi muito interessante esse tema, sim, as indicações, as contraindicações, a orientação, né, de quem tem algum problema de saúde, ou está gestante, ou qualquer coisa, procure o seu profissional, né, que te acompanha para saber sobre o uso, a indicação ou contraindicação para o seu organismo. Isso foi muito bom. Essa dica final, assim, acho que foi maravilhosa, porque realmente às vezes a gente erra sem saber. E a questão da água, né, que é muito importante, sim, porque ela realmente precisa de água para fazer o seu efeito, né? Exatamente. É um tema muito vasto, né? É um tema que no passado houveram algumas polêmicas relacionadas realmente com a filtração glomerular, mas que isso se tornou obsoleto realmente, porque as pesquisas trouxeram realmente os resultados muito promissores. É um tema muito mais profundo do que esse que nós falamos, é um tema que realmente tem mais coisas a serem faladas, mas que se dá para entender com o que nós falamos, dá para
não é? Procurar um médico, procurar um nutrólogo, uma nutricionista, para poder realmente colocar na dieta. Dá para poder se alimentar com uma dieta, talvez, né, se não tiver nenhuma contraindicação, mais hiperproteica, para poder ter realmente a creatina no organismo. E para essa musculatura que é dependente também de água, ter uma captação adequada da creatina que você toma. Então, é um tema realmente que é bem vasto, mas é muito interessante. E que tem muita coisa a se descobrir e tá realmente assim, né? Todos estão falando, as pessoas estão buscando informação, isso é muito bom. Te agradeço mais uma vez pela sua presença e agradeço a você, telespectador, que tem nos assistido, que tem comentado no nosso conteúdo no YouTube. Continue compartilhando esses assuntos que são muito interessantes para a saúde da nossa população e convido a vocês, comentem, perguntem as suas dúvidas, sugiram novos conteúdos, porque sempre que possível iremos atendê-los. Agradeço e convido vocês a continuarem a viver com saúde.